Na nossa aula anterior, a gente viu que existem dois tipos de isomeria, a isomeria plana e a isomeria espacial. Nessa mesma aula, a gente viu que existem ainda outras 5 categorias para justificar a isomeria plana. Para poder diferenciar a isomeria plana da espacial, a gente tem que lembrar que isômeros de isomeria plana têm diferenças nas suas fórmulas estruturais planas. E essas diferenças podem estar associadas à função que apresentam, ao tipo de cadeia que tem ali, à posição do grupo funcional, da insaturação ou da ramificação. A gente pode ter também uma diferença na posição do heteroátomo ou o equilíbrio dinâmico entre duas funções diferentes. Tudo isso são tipos de isomeria plana, onde a diferença está na fórmula estrutural plana. Agora, a gente vai se dedicar ao estudo da isomeria espacial. Na isomeria espacial, a diferença entre os isômeros está no arranjo espacial dos átomos. E essa isomeria espacial pode ser dividida ainda em duas categorias, a óptica e a geométrica. E na aula de hoje a gente vai se dedicar ao estudo da isomeria geométrica. Então, a isomeria geométrica, que é um dos tipos de isomeria espacial, ocorre quando a gente tem a presença de uma ligação π ou de uma cadeia fechada. O que essas duas características têm em comum? Quando a gente tem a presença da ligação π, a gente tem ali uma ligação dupla ou uma cadeia fechada, a rotação entre os substituintes que estão diretamente ligados ao carbono não é permitida. Então a gente vai ter a formação de dois compostos diferentes. Por isso que aqui a gente vai ter essa característica de isomeria geométrica. São compostos que têm a mesma fórmula molecular, têm a mesma cadeia, a mesma função, só que o que muda é o arranjo espacial dos átomos na cadeia. Por isso que a gente tem uma isomeria geométrica. Olha para esse composto aqui, esse que está mais localizado à minha esquerda. Se a gente traçar um plano imaginário, entre esses dois carbonos aqui, no eixo da ligação dupla, a gente vai perceber que os hidrogênios estão localizados do mesmo lado, tá vendo? Já se a gente faz a mesma comparação para essa molécula de cá, que é um isômero dessa daqui, a gente percebe uma diferença no arranjo espacial dos hidrogênios. Nessa molécula, um hidrogênio está aqui e o outro está transversalmente a ele, posicionado de maneira transversal. Então aqui a gente vê um composto com isomeria trans, porque os hidrogênios estão posicionados de modo transversal, e aqui a gente vê um composto com isomeria cis. Nos compostos cis, hidrogênios do mesmo lado, desse plano imaginário que a gente traçou aqui, e nos compostos trans, hidrogênios de lados opostos. Mas isso influencia alguma coisa quando a gente está trabalhando com substâncias orgânicas? Essa posição dos hidrogênios na ligação dupla vai influenciar em alguma característica do composto? Com certeza! A posição dos hidrogênios na ligação dupla com os carbonos influencia muito nas características dos compostos. Aqui a gente tem duas moléculas de dicloroeteno. Veja que eles fazem parte da função aleto, eles têm a mesma fórmula molecular, a mesma estrutura, mas o arranjo espacial dos hidrogênios muda. Aqui a gente tem hidrogênios do mesmo lado, então a gente tem o cis-dicloroeteno. O ponto de fusão dessa molécula é menos 80 graus Celsius. Do lado de cá, a gente tem a representação dos hidrogênios ligados de maneira transversal um ao outro, tá vendo? Ligados aos carbonos de maneira transversal. Então a gente tem o transdicloroeteno. O ponto de fusão dessa substância já é menos 50, são 30 graus de diferença
só porque mudou o arranjo espacial dos átomos de hidrogênio. Você já deve ter ouvido falar nessa palavrinha aqui, trans, ó, quando a gente se refere à gordura trans. A gordura trans que é extremamente prejudicial para o nosso organismo. Porque a gordura trans, ela não é tão bem absorvida como a gordura cis pelas nossas enzimas. E isso aumenta a quantidade de colesterol ruim no nosso sangue e diminui a quantidade de colesterol bom. Então, o arranjo espacial dos átomos de hidrogênio influencia sim nas propriedades das moléculas, tanto as menores quanto as moléculas biológicas, que têm funções biológicas no nosso organismo. A isomeria cis-trans só é válida quando a gente tem dois hidrogênios para poder comparar. Hidrogênios do mesmo lado do plano da dupla cis, hidrogênios do lado oposto trans. Mas e quando a gente só tem um hidrogênio? E os outros substituintes são todos diferentes? Aí qual que é a identificação dos isômeros que eu vou utilizar? Aí a gente vai ver uma outra identificação, que a identificação é Z. São iniciais que vêm do alemão. E significa opostos e Z significa juntos. E o que está oposto e o que deve estar junto aqui para a gente poder nomear e identificar os isômeros? Os grupos de maior prioridade estando em lados opostos, a gente tem o isômero E. Grupos de maior prioridade juntos, do mesmo lado do plano, a gente tem o isômero Z. Deixa eu mostrar para vocês como é que identifica a prioridade desses substituintes. Do lado de cá, ó, desse carbono que está fazendo parte da dupla, né? A gente tem aqui o plano da dupla, a gente tem um átomo de cloro. A prioridade é determinada pelo número atômico do substituinte. Então, esse substituinte é o cloro e seu número atômico, você vai consultar a tabela periódica, é 17. Esse substituinte é o hidrogênio e seu número atômico é 1. Do lado de cá, a gente tem, ó, dois substituintes diferentes. Aqui eu tenho CH3. Como é que eu faço para identificar o número atômico desse substituinte? Você vai ter que olhar por completo. Então, ó, o número atômico do carbono é 6 e de cada hidrogênio é 1. Como você tem 3 átomos de hidrogênio, então 6 mais 3, 9. Então, a prioridade desse substituinte é 9. Certo? Aqui em cima, ó, olha o tamanho do grupo que você tem. Você tem um substituinte que tem um carbono, o número atômico do carbono, né, é 6. Você tem 2 hidrogênios, cada hidrogênio é 1, então fica 2. De novo, você tem um carbono 6 mais 3 hidrogênios, 3. Então aqui a prioridade desse grupo é 17. E aí, atribuídas as prioridades para cada substituinte, você vai olhar, observar aqueles que têm maior prioridade. Ó, hidrogênio 1, cloro 17, metil 9, etil 17. Então, os de maior prioridade são o cloro e o etil. Grupos de maior prioridade em lados opostos no plano, a gente tem ali o isômero E. Do lado de cá, vamos fazer a mesma coisa, ó. O hidrogênio, número atômico 1, o cloro, número atômico 17, o metil, a gente já fez antes, número de prioridade 9, o etil a gente também já fez antes, número de prioridade 17. Repare que agora os grupos de maior prioridade estão do mesmo lado, tá vendo? E o lado que você vai comparar é traçando essa linha imaginária paralela à dupla. E aí você vai observar que os grupos mais prioritários estando do mesmo lado, você vai ter ali um isômero Z. Para você decorar, os professores de química sempre recomendam assim, ó. Grupos de maior prioridade juntos, você usa isomeria Z.
grupos de maior prioridade em lados opostos, você usa a outra identificação, que é E. A isomeria cis-trans e EZ não acontece só quando a gente tem a ligação dupla não, tá? Acontece também quando a gente tem a presença de substituintes em cadeias fechadas. Repara que aqui, ó, nesses primeiros exemplos, a gente tem a presença de 2 hidrogênios nessa cadeiazinha de ciclopropano. Nesse exemplo aqui, nessa primeira substância, a gente tem um hidrogênio de um lado e um hidrogênio de outro, no plano da ligação. Então, a gente tem hidrogênios de lados opostos, a gente tem um isômero trans. Na molécula do lado de cá, a gente tem, ó, no plano da ligação, 2 hidrogênios do mesmo lado. Então, a gente tem isômero cis. Então, com a presença de 2 hidrogênios, a isomeria é do tipo cis-trans. Se tem um hidrogênio só, ou se tem vários substituintes, cada um diferente do outro, você tem que atribuir prioridade. E aí a gente vai atribuir prioridade por meio do número atômico de cada substituinte. Quando a gente olha para o hidrogênio, o número atômico dele é 1. O número atômico do cloro é 17, do metil, carbono, número atômico 6, hidrogênio, número atômico 3. Então, número atômico 1. Mas como tem 3 hidrogênios, fica 3. 6 mais 3, 9. Então, o número atômico desse grupo total é 9. Número atômico do bromo, 35. E aí a gente começa a olhar para quais tem a maior prioridade. O bromo, 35, é um número maior do que todos esses aqui. E depois o segundo maior é o cloro, 17. Repara que os grupos de maior prioridade estão em lados opostos nessa ligação. Então aqui a gente tem lados opostos, isômero E. Do lado de cá, fazendo a mesma análise, hidrogênio número atômico 1, cloro número atômico 17, radical metil, a gente já viu aqui, ó, que a prioridade desse grupo é 9, bromo 35, então de novo, a gente tem, ó, maior prioridade 35 e 17. E esses dois grupos de maior prioridade, eles estão juntos, do mesmo lado do plano. Então, do plano da ligação. Então, aqui a gente tem o isômero Z.